Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender a ter conhecimento, porque eu vou trazer um desafio aqui no canal, onde eu vou ler 1000 livros e vou documentar tudo isso aqui no canal. Vou documentar tudo para vocês poderem aprender. E claro, no final desse vídeo eu vou dar uma nota para cada livro que eu li. E começando esse desafio, eu não poderia começar diferente do que esse livro aqui, ó. Por que nós dormimos, do Matthew Walker. E por que esse livro aqui tem que ser o seu primeiro livro para você engrenar nesse mundo da literatura e absorver sabedoria e conhecimento? Porque se você não aprender a dormir bem, cara, você vai destruir a sua vida. A alimentação saudável, ela é extremamente importante para a sua saúde, para a sua conduta, para a sua vida. Mas, se você não dormir bem, você desregula todo o seu corpo. E não só isso, como as principais doenças do século, TDAH, autismo, crises de ansiedade, depressão, todas elas são catapultadas pela ausência de sono. Só que dormir bem não é deitar na cama, fechar os olhos e acordar no outro dia. Existe toda uma estrutura por trás, onde você vai anular as frequências dentro da sua casa, principalmente no seu quarto. Você vai ter que ter uma certa iluminação característica antes de dormir para a produção de adenosina e melatonina adequada. Você também não pode utilizar equipamentos eletrônicos antes de dormir. Tem toda uma ciência por trás para que você tenha uma noite de sono reparadora. Eu me lembro bem que a minha busca por esse livro foi através de um vídeo do Dr. Laí Ribeiro, que dizia: não existe nada mais benéfico para o ser humano do que uma noite reparadora. E realmente é verdade. Então, quando você aprende a ciência do sono, você começa a mudar a sua vida. Quem tem diabetes, reumatismo, é extremamente importante entender isso aqui, tá? É um livro, dependendo do ano que você for comprar esse livro, pode ser que o preço esteja diferente. Eu paguei por volta dos 40, 50 reais nesse livro, mas é um livro que pode chegar facilmente à casa dos 100 ou mais. É um excelente livro, livro grande, tá? Não é um livro pequeno para você poder ler. O que eu faço para poder aprender no livro? Vou dar uma dica para vocês. Nem todos os livros eu faço isso, mas principalmente nesses livros medicinais, onde o cara dedicou a vida dele inteira realizando experimentos, eu gosto de grifar as partes importantes do livro. Deixa eu pegar uma parte aqui para vocês entenderem, uma parte que fica mais fácil da câmera pegar. Eu gosto de grifar as partes importantes do livro e cada final de um capítulo eu gosto de fazer um resumo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês poderem entender. Então, cada final de um capítulo eu gosto de fazer aqui um resumo, tá? Como dizia aí os antigos, a mãe do conhecimento é a revisão. Então, esse aqui é um livro de cabeceira e ao mesmo tempo é um livro que mudou a minha vida. Antes de querer mudar a alimentação, antes de querer ser empreendedor, antes de querer se relacionar, até mesmo a questão do divórcio você consegue representar com isso aqui. Então é extremamente importante que você leia Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. É o primeiro livro que eu recomendo para você ler. Esse livro vai mudar a sua vida por inteiro. Recomendo que você leia esse livro, não o audiobook. O audiobook, apesar de ser muito... ser uma coisa mais prática, você está dentro do trânsito, você está no ônibus, é muito mais prático, você não vai conseguir lembrar de tudo que você está ouvindo.
quando você lê, a coisa muda completamente. Eu me lembro bem de eu lendo Pai Rico, Pai Pobre e de eu escutando o audiobook no YouTube de Pai Rico, Pai Pobre. São duas coisas completamente diferentes, tá? Então eu falo para vocês o seguinte: o primeiro livro para vocês lerem é esse aqui, ó, tá? E qual nota que eu dou para esse livro aqui, tá? Esse livro, sem brincadeira alguma, de 0 a 10, eu dou 9,8. Para mim, 10 de 10, somente a Bíblia, mas esse livro aqui eu dou 9,8. Porque neste livro aqui, você vai aprender a ciência do sono, você vai aprender sobre os 3 estágios do sono: sono de vigília, sono REM, sono no REM. Você vai entender como o seu corpo se adapta ao sono. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês. A cerveja, ela não faz com que você durma rápido, apesar que muitas pessoas que ao ingerirem a cerveja, elas acabam dormindo muito rápido, elas acabam dormindo por mais tempo. Só que a cerveja, ela não faz com que você tenha uma noite de sono reparadora. O estágio que a cerveja provoca no seu corpo é o estágio do coma. Ou seja, o seu corpo ele não repara, porque quando nós dormimos é quando o nosso corpo faz uma faxina interna. E quando você toma cerveja para dormir, você praticamente, ou numa confraternização, você praticamente não está adquirindo o sono REM. E na verdade, a cerveja ela é o maior inibidor de sono REM no mundo, né? E depois você tem café, a cafeína. Dentro desse livro tem um capítulo inteiro sobre o café, né? Experimentos científicos, experimentos de universidades, de Harvard, experimentos realizados pela NASA e provando que a cafeína é um psicoativo, é uma droga de uma mesma eficiência de uma cocaína, que consegue não só transformar o seu corpo, né? E se você tem pretensão a reter a cafeína no seu corpo, você já deve evitá-lo. E aí ele vai falando sobre a cafeína, vai falando sobre a cerveja, sobre algumas substâncias. E o principal nesse livro que eu achei interessante é que ele fala sobre o lobby financeiro dentro da medicina. Muitas vezes, lá para o final do livro, ele fala sobre o TDAH e sobre as pessoas que têm transtornos, bipolaridade, e que muitas vezes, no caso do TDAH, mais de 60% de todos os diagnósticos dentro dos Estados Unidos da América de TDAH são falsos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fica, deixa eu pegar aqui, no celular, a pessoa fica no ambiente com iluminação branca, muitas vezes a pessoa fica recebendo essa luz UV azul no rosto, estimulando o seu cérebro. E aí você, quando vai constatar, você ficou 3 dias sem dormir, quando você vai constatar, vai num diagnóstico de um psiquiatra, você é constatado com TDAH. Outra coisa, bastam apenas 5 noites sem dormir bem, dormindo 6 horas por noite, para você ir no médico e ser pré-diagnosticado com diabetes, início de uma diabetes tipo 2. Então esse livro ele vai falando sobre a quantidade de doenças. Você vai acelerar o câncer, tudo é relacionado ao seu sono. 1/3 da sua vida é dormindo. Se você vai viver 90 anos, 30 anos da sua vida vai passar dormindo. Então é extremamente importante você ter este conhecimento na sua vida. Para mim é um pré-requisito para quem quer fazer faculdade, para quem quer fazer concurso público, para quem quer simplesmente melhorar o relacionamento. Muitas vezes você está estressado. Ah, mas eu durmo. Mas o telefone ele é inibidor de sono no REM. O que é sono no REM? Sono no REM ele é necessário para fazer o seu corpo descansar e fazer com que o seu corpo haja uma reparação, que todos os dias nós estamos sendo contaminados com agrotóxicos, com pesticidas, com magnetismo. Então o corpo ele precisa expurgar isso. E ao mesmo tempo você precisa descansar. Dá um tempo para o seu corpo poder se reparar. E o telefone, muitas pessoas dormem com a cabeceira, botam o telefone do lado da cabeceira.
e não sabem que isso aqui é o número 1 de inibidor de sono no REM. Você tem, se não me falha a memória, café e cerveja, inibidor de sono REM, e celular no REM. Se não me falha a memória, tá dentro do livro, tá? Então você tem que tomar certos cuidados. Eu, por exemplo, dentro da minha casa, eu mudei a iluminação toda da minha casa para colocar uma iluminação que seja produtora de melatonina. Para que eu não utilize aquela iluminação branca, esbranquiçada, que vai atrapalhar. Inclusive, a iluminação branca, ela só deve ser utilizada em uma única circunstância. Quando um médico vai operar um paciente. E o médico precisa ficar acordado por muito tempo e ele precisa de extrema visibilidade. Do contrário, você tem que mudar essa iluminação. E aí ele vai falando, ele vai explicando a jornada sobre o lobby financeiro, o porquê que a indústria farmacêutica, a medicina, não quer curar a galera, não está interessado, na verdade, está interessado em vender produtos, em vender remédios, faturando dezenas de bilhões de dólares por ano. Cada remedinho de TDAH numa somatória dá dezenas de bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. A doença do século, inclusive outras doenças. Então, esse é um livro que você tem como pré-requisito para viver. Sem esse livro, você não vai entender a importância de dormir bem. Por exemplo, o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Nós temos a concepção que com 18 anos nos tornamos adulto. Porém, isso é uma grande mentira. Nós nos tornamos adulto com 30 anos, porque o lóbulo frontal, o córtex pré-frontal, ele se desenvolve plenamente com 30 anos de idade. Ou seja, o pensamento de alto nível, o pensamento crítico, somente se desenvolve com 30 anos de idade. E quando você está dormindo com o tablet, dormindo com o telefone, teve influência da luz branca, teve influência de cerveja ou de café e mais coisas que são faladas no livro, e você vai dormir, você não tem uma noite de sono reparadora. Por mais que você durma 6 horas, 7 horas, você não tem uma noite de sono reparadora. E a consequência disso é que o pleno desenvolvimento do córtex pré-frontal não acontece. Ainda que você alcance os 30 anos, o seu córtex pré-frontal não vai mais se desenvolver. Ele não vai desenvolver dos 30 ao 40, ele só vai desenvolver até os 30. E se você não tomar essa nota e esse conhecimento, quando chegar aos 30 anos, não tem mais como você retroceder. Agora, evidentemente, se você tem acima de 30 anos, dá para você melhorar a sua vida infinitamente com esse livro. Então são coisas que são extremamente necessárias. Por exemplo, hormônio do crescimento. Se você tem a sua manjubinha pequenininha, se você não se desenvolveu a barba, se você simplesmente tem 1,60 m, né, seu corpo está raquítico, seus ossos estão frágeis, tudo isso, se você não entender a importância do hormônio do crescimento, e inclusive o hormônio do crescimento, durante o sono, ele é liberado 20 vezes a mais do que você acordado. Então é muito importante, se você quer ter 1,90 m, se você quer ter 1,80 m, você precisa dormir bem. Saber como dormir, transformar o seu quarto num templo. E esse cara, o Matthew Walker, ele pegou a vida dele inteira e dedicou ao estudo do sono. Então você tem doenças que podem ser evitadas, doenças que você pode ter total remissão delas, doenças que você pode melhorar a situação da sua vida, melhorar o seu relacionamento, melhorar o seu desempenho no trabalho, apenas praticando simples atos na sua vida. Por isso que, para mim, o livro Por que Nós Dormimos, não tem como eu começar um desafio de ler 1000 livros sem falar o primeiro livro, que é esse aqui. Apesar que iremos falar de jejum, apesar que iremos falar de outros livros, mas é impossível recomendar um livro para você que não seja esse aqui. Então, esse livro você deveria ter na sua casa. Tá? É extremamente importante você ter esse livro na sua casa, porque é justamente esse livro que vai mudar a sua vida. Tá? Não numa escala de coach,
não numa escala filosófica, não numa escala religiosa, mas sim numa escala biológica, através de pequenas coisas que você vai fazer na sua vida, até mesmo o refluxo, tem certas coisas que vão mudar. É extremamente importante para você que é mulher, que é homem, é idoso, para você que é jovem, tem que aprender. E principalmente para as pessoas jovens com menos de 30 anos. É extremamente importante você alcançar níveis intelectuais que para hoje em dia na sociedade se torna inalvejável. Então, eu recomendo que você possa comprar esse livro, tá bom? Então, primeiro livro da nossa série aqui, Pensamento de Alto Nível, o Desafio de Ler 1000 Livros. Primeiro livro que eu recomendo para vocês, Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker. Eu poderia gastar 10 horas só falando das inúmeras descobertas que esse livro nos proporciona, mas eu vou ficar aqui há muito tempo. Inclusive, você pega um versículo aqui, ó, só para um trecho do livro, só para você entender, ó. Capítulo 13. iPads, sinais de fábrica e álcool antes de se deitar. O cara vai detalhando tudo. Olha só, 5 fatores chaves que tiveram um impacto enorme no quanto e em quão bem nós dormimos, tá? A luz elétrica constante, assim como a luz LED, a temperatura regulada, a cafeína, o álcool e o legado dos cartões de ponto, tá? Tudo isso aqui bem explicado nisso aqui, ó, nesse livro. Ele utiliza argumentos científicos, coloca as referências, por exemplo, referências acadêmicas para você poder pesquisar, comprovando a veracidade. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse aqui é um experimento que foi feito com ratos em laboratório. Quando enfim foi permitido aos ratos bebês ter algum sono REM, a montagem do telhado cerebral recomeçou. Porém, não se acelerou e jamais entrou nos eixos por completo, falando sobre o pensamento de alto nível desenvolvido no córtex cerebral, inclusive na parte pré-frontal, tá? Um cérebro de bebê sem sono será um cérebro para sempre não inteiramente construído. Então, assim, é extremamente importante, inclusive no caso de recém-nascidos, dormirem bem, né? Geralmente um bebê dorme 20 horas por dia. É extremamente importante. Isso é mostrado assim em âmbito internacional, com vários experimentos. Vale muito a pena você ler esse livro para você mudar a sua vida, tá bom? E conto com vocês agora no próximo livro que eu vou trazer para vocês, que também é tão importante quanto esse livro que eu trouxe hoje, tá bom? Fique na paz.